Depois de tanto tempo, né, depois de longos 11 anos na Europa, eu consegui me adaptar em outras posições, me tornei um jogador mais versátil. Em algumas equipes eu estava jogando mais para o lado direito, outras fazendo a posição que eu sempre fiz, que foi a ponta esquerda. Em vários momentos também fiz centralizado, como camisa 10. Então, é uma dúvida ainda, né? Infelizmente não pude começar, até por começar há pouco tempo meus treinamentos no Atlético, de ter esse contato maior com o grupo em relação aos treinos, em saber as ideias ou aquilo que ele pensa. A gente teve uma conversa muito boa ali, mas nada ainda direcionado para os jogos, até porque ainda tem um tempinho ainda de preparação, como se fosse uma mini pré-temporada, mas eu estou completamente aberto a ajudar o Atlético aonde for, se for do lado esquerdo, centralizado, do lado direito. Eu vim para agregar, para ajudar da melhor forma possível. Ô, Bernard, boa tarde, Igor Assunção, da Rádio 98. Queria que você falasse um pouco também desse seu primeiro contato de volta com a cidade do Galo, né? Como é que foi a emoção, o reencontro com os companheiros? Eu sei que teve a viagem também, mas o reencontro com alguns companheiros que já te jogaram com você, o Hulk, por exemplo, e o Vitão foram para a Copa do Mundo. Como que é esse momento, essa emoção desse momento de volta à casa aí? Foi muito bom. Eu até comentei com alguns que voltar depois de tanto tempo e ainda encontrar rostos antigos no clube. Hoje, alguns em situações diferentes, no caso do Vitor também, mas também que vem agregando muito ao Atlético no setor que ele está no momento. Então, conheci grande parte do grupo. Pude conversar com alguns. Lógico que tem aquela situação de você não sabe como a pessoa se adapta durante as conversas, e tem um pouco de timidez ainda de todos os lados, não só de alguns jogadores, mas também do meu lado. Mas está sendo muito bom, já deu para ver que o Galo tem um grupo, além de ser muito qualificado, são jogadores que são boas pessoas, a gente tem um grupo, já deu para enxergar um grupo bastante tranquilo. Então, eu espero chegar e, é lógico, ter essa conexão com todos os jogadores o mais rápido possível e conhecê-los também no dia a dia, durante os treinamentos. Acho que essa situação vai acontecendo no dia a dia. Bernard, Cláudio Rezende, da Itatiaia, bem-vindo aí de volta ao Galo. Eu queria que você explicasse o motivo desse momento do retorno ao Atlético. A gente sabe que outros clubes brasileiros te procuraram, o próprio Panathinaikos, né, queria sua permanência agora nessa reta final de contrato. O porquê voltar para o Galo neste momento? Eu já tinha feito um planejamento de volta para o Atlético, Bernard, em pensar em voltar, era 1 ano atrás, logo após o meu contrato, quando acabasse nos Emirados, mas as coisas mudaram um pouquinho, os planos mudaram um pouco, e a oportunidade acabou aparecendo agora, nesses últimos 7, 8 meses de contrato no Panathinaikos. A gente começou uma conversa com o Caetano, a gente começou a ter uma conversa maior durante os dias, e com o meu empresário também, com o Adriano. Então, as coisas foram desenrolando tão natural, sabe? Tão naturalmente, que eu estava me sentindo bem. Eu tinha conversado com os meus pais, eu tinha conversado com as minhas irmãs, e tudo estava desenrolando tão bem, tão tranquilo, que aí eu realmente senti que era um momento certo para que eu pudesse voltar. E é lógico, envolve tantas as coisas, o clube vivendo um momento muito bom no geral, o grupo muito qualificado. Então, essa foi uma das coisas que a gente foi tomando as decisões na hora certa, no momento certo, e aí acabou chegando a essa conclusão que era o momento certo de voltar agora.
Bernard, Vitor da Rádio Metropolitana, a sua passagem pela Europa, você saiu do Brasil, tendo a sua mudança para a Europa, conseguiu se adaptar lá. Com a sua volta para o Brasil, o que você conseguiu ter de mudança no seu aspecto de jogo que você pode usar hoje no Atlético, no Brasil, como melhoria para a sua carreira? Olha, eu acredito que eu mudei muitas coisas, né? Eu com 18, 19, 20 anos, é lógico que um jogador tão novo, ele é um pouquinho afobado em algumas decisões, quer tomar decisões muito rápidas, quer fazer com que as coisas aconteçam muito rápido, né? Após 11 anos e vivendo futebol na Europa, eu pude amadurecer muitas coisas, a forma de pensar o jogo, a forma de enxergar posicionamento, como eu me posiciono dentro de campo. Então, são coisas que a gente vai adquirindo com a experiência. Eu chego a comentar que se eu tivesse com 18, 19 anos, com a cabeça que eu tenho hoje, sem dúvida nenhuma, eu poderia render muito mais. Mas são coisas que você precisa primeiro viver para depois entender aquilo que tem que ser feito. Então, com essa experiência, eu tenho certeza que posso agregar tanto fora de campo, quanto dentro de campo também, com meus companheiros. Tem muitos jogadores novos aqui também, jogadores da base, que a gente pode sentar, também pode conversar, pode tentar direcionar. Então, assim, eu estou aqui para ajudar de todas as formas. Sem dúvida nenhuma, mais dentro de campo, mas o que eu puder ajudar externamente, eu estou com certeza muito disposto a fazer com que a gente possa chegar a grandes coisas aqui novamente. Bernardo, boa tarde, Marcos Fernandes da Rádio Tabira. Você chega no final de temporada do Panathinaikos e aí fica um período um pouco breve de férias e já retorna. Como é que você está fisicamente? Você se considera bem fisicamente? Qual a condição que você acha que você chega nesse momento? Olha, eu acredito que eu estou muito bem. Assim, é lógico que eu tive essa pausa durante acho que deu uns 20 e poucos dias aí de férias, que também acredito que para mim, se tratando fisicamente e mentalmente, era importante. Eu estava numa liga que não faz tantos jogos anualmente, porém há esse cansaço, né, físico e mental. Então foi importante esse descanso para mim. Mas eu já estava também nesse descanso, já sabendo daquilo que eu teria que fazer para poder voltar e jogar esse resto de temporada aqui no Atlético. Então, eu já sabia que teria um pouquinho, às vezes, dificuldade, os treinos realmente estão sendo um pouquinho mais intensos, até mesmo para me preparar bem para a reta final, para esse resto de ano. Então, eu já me preparei um pouquinho antes. Então, eu acredito assim, quando a gente se prepara, quando a gente já se propõe a se concentrar, a se focar naquilo que tem que ser feito, as coisas se tornam um pouco mais fáceis. Então, eu espero que eu possa me adaptar o mais rápido possível. Acho que são 11 anos fora, as coisas são... Cada liga, cada país tem a sua diferença. Então, eu estou bastante focado e intenso comigo mesmo em dar o meu melhor para se adaptar o mais rápido possível. Bernardo, boa tarde. Vitória Leite, da ESPN. Você me deu uma deixa agora nessa última resposta, falando sobre o Panathinaikos, por exemplo, não ter um calendário tão cheio como o do Atlético. Esse ano, ainda bem, né? O calendário está bem cheio e até que o Milito está tendo dificuldade para rodar o elenco, né? Porque você era um reforço muito esperado também nesse sentido. Queria que você falasse do que você já pode assimilar desse jeito de jogar dele, com muita intensidade, principalmente chegando a um calendário como o do Brasil, que a gente sempre vai bater na mesma tecla de que é muito cheio. Sim, sem dúvida. Os jogadores, a gente... Quando se fala em voltar para o Brasil, a gente para pensar sobre isso também, né? A intensidade que os jogos, que são vários jogos em seguida, às vezes não tem tanto tempo para se recuperar, para poder jogar o próximo jogo. Mas a importância de ter essa intensidade nos treinamentos é justamente, eu acredito e tenho certeza que para ser feito dentro dos jogos. Quando você treina intensamente, você vai conseguir jogar intensamente e assim vai conseguir se recuperar melhor para os próximos jogos. Então, é lógico que tem essa dificuldade, eu acredito e vejo em todas as entrevistas muitas pessoas reclamando do calendário brasileiro, isso é completamente normal, só que a única forma
que a gente tem de lidar com isso é se preparando e se recuperando o mais rápido possível para o próximo jogo. A gente tem que estar preparado, a gente tem que estar sempre pronto para responder com aquilo que está sendo feito durante a semana e durante os jogos. Então, tem essa dificuldade, mas acredito que existem os meios aí possíveis para que a gente possa encontrar a solução, né, para cada dificuldade que a gente enfrentar. Bernard, Rodrigo, da TV Globo, você hoje já se apresentando, daqui a pouco vai ter o gostinho de encontrar com a torcida aqui na Arena, mas falta um pouco mais de 15 dias ainda para a janela abrir. Como que você está se sentindo emocionalmente, assim, a sua parte mental, com uma ansiedade, uma tensão? Como vão passar esses 15 dias do Bernard? Eu estou vivendo uma ansiedade boa, porque eu acredito que existe tipos de ansiedade, né? Aquele nervosismo, é lógico que existe. Eu falo que se não existe esse frio na barriga mais, não faz nem sentido demais estar aqui, né? Então, existe esse frio na barriga, existe essa vontade de estar em campo já, de poder ajudar, de poder jogar, de poder lutar por cada bola, de poder corresponder todo aquele carinho que eu recebi desde o momento que eu cheguei. E não só, também o carinho de antes, durante esses 11 anos que eu tive fora, que eu recebi também do torcedor. Então, existe sim essa vontade, mas eu também tenho a noção que eu preciso preparar minha base antes, né? Eu vim de umas férias, vim de um tempo parado, então eu tenho que me preparar fisicamente bem, mentalmente bem, para que eu possa chegar e já responder à altura ou fazer aquilo no qual eles esperam de mim. Então, esses 15 dias aí vão ser bem importantes para essa preparação. Já começou bastante intenso, espero que também acabe bastante intenso para eu chegar a minha melhor versão possível para poder ajudar o Atlético. Bernard, boa tarde. Flávio Albuquerque, canal A Torre, TV Fora do Eixo. Bernard, você conquistou uma carreira aqui sensacional, é um grande ídolo da massa, e isso está voltando. A gente sabe, Bernard, que a torcida lá dentro do campo, ela vai, da mesma forma que fala em cima dos outros jogadores, vai para você também. Claro. Você vai sentir em algum momento uma pressão, tudo que você já fez, e tentar fazer isso novamente. E é interessante que a vida é um eterno aprendizado, né? Como você disse aí, seu processo de maturidade. O que busca você agora como motivação e ter sangue nos olhos? O que o Bernard hoje pode falar para a torcida do Galo que tem como ambição para a sua carreira neste momento, Bernard? Essa pressão é completamente natural, né? Eu acredito que um jogador de futebol ele tem que ter essa noção que para estar dentro das quatro linhas ele vai sofrer esse tipo de pressão. Nem todos os jogos vão ser bons, seja para a equipe, seja individualmente falando. É completamente natural, só que não podemos sofrer por causa dessa pressão e nem acomodar em viver aquele momento difícil que estamos vivendo, né? Então, é lógico que há essa preparação também. Eu acredito também que a gente tem que sempre olhar para frente. É lógico que vai haver erros, vai haver momentos de dificuldades, mas a gente tem que continuar tentando, continuar se esforçando, dando o melhor. Eu sempre fui uma pessoa que não gosta de perder nem no para o ímpar, então eu sempre tive esse tipo de ambição. Onde quer que eu pise, onde quer que eu vou, eu quero ser campeão, eu quero vencer. Não importa se eu já venci uma vez, duas, três, eu quero continuar vencendo. Eu acredito que para você permanecer dentro do esporte, você tem que ter essa mentalidade, tem que buscar cada vez mais ser forte mentalmente para que esses pequenos momentos de dificuldade não possam abalar aquilo que pode estar preparado para você no futuro. Então, eu já ganhei algumas coisas aqui no Atlético, mas sem dúvida nenhuma eu tenho muito desejo e vontade de ganhar muito mais. Eu quero continuar escrevendo uma história no clube, com títulos, com gols, assistências, vitórias. Então, isso com certeza e sem sombra de dúvidas é o que o torcedor pode esperar de mim. Bernard, boa tarde. Alexandre Henrique, da Trivela. Queria que você falasse sobre a escolha do número. Você já usou 20 em outros clubes, né, no Everton, por exemplo. E por que você escolheu esse número? E também se passou pela sua cabeça usar o 49, né, que você sabe muito bem que é um número marcante que ficou livre desde que o Patrick saiu. Obrigado.
Eu não cheguei a pensar em usar o 49, até porque é um número que eu tenho um completo respeito, né? Foi usado pelo Ronaldinho aqui, todos sabem, eu já deixei inúmeras vezes claro que ele é o meu ídolo, é uma pessoa que eu sempre vi jogar, então sempre e pude ter a oportunidade de poder viver e ver pessoalmente a pessoa, o jogador que era. E então essa questão do 49 não passou pelo momento na minha cabeça, justamente pelo respeito. Eu acredito assim que é uma camisa que ela merece esse respeito. Então eu procurei outras alternativas, que acabei escolhendo o número 20, que já foi usado na seleção, já foi usado no Everton, no próprio Chargers nos Emirados. Então é um número que eu tenho um carinho muito grande por ele, que eu já venho, desde o momento que eu estava no Atlético, eu via também o Richarlison usando naquela época. Então, assim, quando eu tive a oportunidade, sem sombra de dúvidas, já tive a oportunidade de escolher. Então, estou bastante feliz com a minha escolha e espero que ele possa me trazer essa felicidade que eu tive com a camisa número 11. Bernard, Thiago Maia, do Podfute. Poucas pessoas se lembram, né? Mas você passou pelo Democrata de Sete Lagoas. Eu queria, primeiro, que você fizesse uma avaliação de quanto isso foi importante você estar lá naquele momento. No futebol europeu, você teve 3 equipes. Shakhtar, leste europeu, futebol ucraniano. O Everton, Premier League. E, por último, o Panathinaikos, na Grécia. Qual que é a diferença ou o que pode assimilar essas ligas em termos técnicos, em termos táticos, em nível de jogo, também relacionado ao que você tem observado, mesmo de longe, do que tem sido o futebol brasileiro? Sem sombra de dúvidas, o Democrata foi algo que foi muito importante para mim dentro da minha carreira. Foi logo no momento de transição, eu estava no Júnior, o Atlético acabou tendo essa parceria com o Democrata para jogar a 3ª divisão do Mineiro. De primeiro momento eu não queria ir, eu queria permanecer no Júnior, porque eu sabia que tínhamos grandes chances de ser campeão mineiro do Sub-20, porque tínhamos um grupo muito bom. Infelizmente, naquela época, eu acabei perdendo espaço no Júnior pela chegada do Nicão, que foi contratado pelo Luxemburgo naquela época, e ele acabou indo para o Sub-20, eu acabei perdendo meu espaço, e aí eu acabei indo para o Democrata. Então, foi meio que um combinado de boca que eu iria fazer somente 2, 3 jogos no início e iria voltar. Só que no meu segundo jogo, em Sete Lagoas, eu não participava de jogos com 3, 4, 5 mil pessoas num estádio naquela época, e no meu primeiro jogo eu participei de um jogo com 4 mil pessoas. O time jogou muito bem, eu fiz o gol da vitória, então isso foi me dando mais vontade e desejo de continuar permanecendo para jogar essa 3ª divisão, o que foi completamente crucial para a minha carreira. Eu tive em 16 jogos 14 gols, então os meus companheiros me ajudaram bastante. A partir daí, muitas pessoas começaram a me observar, o próprio Chico Maia começou a comentar e falar muito de mim, porque infelizmente naquela época não tinha tanta visibilidade como tem hoje, um Sub-17, um Sub-20, a maioria dos campeonatos são televisionados. Então, eu sou muito grato ao Democrata, à minha passagem, a tudo que eles puderam me proporcionar nessa época. Em questão dos times que eu passei na Europa, são ligas completamente diferentes. No próprio Shakhtar, tivemos problemas também no país relacionados com a guerra. Desde o momento, no meu primeiro ano que eu cheguei, eu já teve esses problemas. Perdeu um pouquinho ali a qualidade, e alguns times acabaram não conseguindo se sustentar também, mas onde eu encontrei formas de aprender com o próprio Paulo Fonseca, que é um português que veio, um treinador que me ajudou bastante, a forma de enxergar o jogo, a forma de me posicionar, de poder colocar o melhor de mim dentro de campo. A partir daí fui para a Inglaterra, que é indiscutível, só que é uma liga
com muito físico, uma liga que tem uma intensidade absurda. Então, eu também pude aprender esse lado. Às vezes, realmente, dentro do jogo, a gente encontrava as formas de poder dar uma respirada, porque o jogo não parava, o jogo é bastante intenso. Então, e isso favorece também com que eu possa ter que pensar mais rápido dentro de campo, ter que encontrar formas mais rápido, de encontrar soluções. Então, a cada liga que eu fui passando, eu fui aprendendo, fui me adaptando o mais rápido possível. Na Grécia, também é uma liga que tem uma qualidade muito boa, não tem um investimento tão alto, mas eles vêm crescendo, eles vêm querendo crescer cada vez mais. Então, foi importante para mim cada passagem, foi uma experiência única em cada lugar. Boa tarde, Bernard. Leandro Perché, do Mesa Quadrada MG e Contágio Web Rádio. Você falou da sua experiência na Grécia, né? Já foi te perguntado onde você se encaixaria no time do Galo. Então, eu queria que você fizesse um paralelo com a sua experiência anterior. Como o Panathinaikos jogava, esquema tático, ideia de jogo, e onde você se encaixava nesse time que foi campeão da taça na última temporada. Cada treinador, eu tive a oportunidade de ter praticamente 3 treinadores lá, né? Então, cada treinador tinha uma ideia de jogo, e então a gente ia se adaptando aos poucos. Com o Fatih Terim da Turquia, eu estava jogando mais pelo lado esquerdo, foi onde eu me encontrei nessa temporada passada no Panathinaikos. Então, uma posição que eu joguei praticamente minha carreira toda, minha vida toda. Então, é lógico que eu acabo me adaptando melhor em certas situações dentro de campo, posicionamento de corpo, a forma de enxergar o companheiro. Mas, com essa, podemos dizer, ter que jogar em outras posições também me trouxe outras formas de enxergar dentro de campo. A forma também como você joga na esquerda, de poder ir para dentro, de poder ir para fora, do lado direito já é diferente, porque é lógico, eu consigo jogar com as 2 pernas, mas é lógico que minha perna dominante é a direita. Só que, então, essas questões vão mudando a cada treinador. É lógico que no Atlético aqui é difícil você eu dizer nesse momento aonde eu me encaixo. É lógico que vai ter a conversa com o treinador, vai ter o dia a dia, vai ter aquilo que pede para aquele jogo. Aqui a gente sabe, o calendário é grande, infelizmente tem jogadores que se lesionam, tem jogadores que estão suspensos. Então, cada jogo pede uma coisa, cada jogo pede um posicionamento diferente. Então, a gente tem que absorver o mais rápido possível a informação e tentar colocar o mais rápido possível dentro de campo. Então, e é um curto espaço, né, para poder fazer isso tudo. Então, com essas questões, a gente vai se virando, tentando dar o seu melhor e encaixar o mais rápido possível na ideia do treinador. Bernard, boa tarde. Aqui é a Júlia Salles, da Rádio Transamérica. Seja bem-vindo de volta. Obrigado. Primeiro. Bom, você teve essa passagem longa aí pelo futebol europeu, né? E essa sua última você se destacou bastante. E a gente tem exemplos aqui no Atlético. O Paulinho, ele passou pelo futebol europeu, voltou, foi para a seleção. O Arana no futebol europeu, quando voltou para cá, também teve essa passagem para a seleção. Você já foi, inclusive, treinado também pelo Dorival. Agora, voltando para casa, jogando no Galo de novo, em altíssimo nível. Ainda é um sonho seu, ainda passa pela sua mente ir de novo para a seleção brasileira? Olha, eu acredito que quem já passou, né, lógico, quem nunca foi tem esse sonho de ir para a seleção, mas eu acredito que quem viveu o ambiente, viveu esse clima de poder vestir a camisa da seleção, eles sempre têm esse desejo e essa vontade, né, de estar novamente. Mas eu sempre falei também sobre que, primeiramente, o clube tem que estar vivendo um bom momento, as coisas têm que estar acontecendo muito bem dentro do clube, para depois começar a pensar em algo maior como a seleção. Então, acredito que o foco vai ser completamente aqui. Eu quero, como eu disse, conquistar grandes coisas, viver grandes coisas aqui. E assim, pode ser que aconteça com que o nome comece a ser falado, comece a ser observado, e assim as coisas acontecem naturalmente. Então, é lógico que tem esse desejo, tem essa vontade, é completamente natural. Eu acredito que todo jogador que esteja
jogando, ele tem esse desejo de vestir a amarelinha, então vou manter o meu foco completamente aqui, então as coisas andando bem, as coisas correndo tudo bem, quem sabe essa oportunidade chega novamente. Bernard, aqui, Lauro Lopes, da TV Alterosa, Alterosa Esporte. Você deixou o Atlético justamente após o título da Copa Libertadores. E a gente, conversando com torcedores, novamente ela parece a grande obsessão do momento, já que em 2021 veio o título tão esperado do brasileiro. O que você espera dessa competição e o auge da sua experiência já, que não é mais aquele moleque, o que você pode falar sobre a Libertadores para os seus companheiros, para a torcida? A Libertadores é sempre sempre algo diferente, né? O clima de Libertadores já é algo diferente. Quando você vem para um jogo de Libertadores, já sente que as coisas não são iguais como os outros campeonatos. Então, eu tive a oportunidade de jogar uma Libertadores e graças a Deus conseguimos conquistar essa Libertadores. A gente sabe também que nessa temporada temos times completamente difíceis, os times que são muito bons, estão preparados também para esse tipo de competição. Então, eu acredito que toda vez que o Atlético jogar a Libertadores vai ser uma obsessão vencer, até mesmo pelo gosto que a gente viveu e quer viver novamente. É lógico que eu também quero vencer novamente, sem sombra de dúvidas. Então, eu acredito que a gente é muito capaz, a gente tem essa capacidade, tem um grupo capaz de poder fazer isso. Então, primeiramente, pensar nesse primeiro confronto que a gente vai ter e, assim, as coisas ir desenrolando, da forma que foi em 2013 também, depois que aconteceu nas quartas de final, depois na semi, foi muito sofrido. Então, acredito que a gente tem que pensar aí nesse primeiro confronto e depois ir pensando grande dentro da competição. Boa tarde, Bernard. Bem-vindo ao Atlético novamente. Obrigado. Raquel Fonseca, do canal Thiago de Araújo. Após 11 anos jogando na Europa, né? Como que está sendo essa preparação para readaptar ao estilo e ao ritmo do futebol brasileiro? E quais você acredita que serão seus maiores desafios por aqui? Olha, eu acho que primeiramente preparar fisicamente e mentalmente, né? Acho que ambos têm que estar bem treinados e preparados para esse momento. O que a gente falou um pouquinho antes, o calendário acho que vai ser uma dificuldade maior para mim, porque faz 11 anos que eu estou fora e em nenhum lugar que eu passei tem esse tipo de calendário que se encontra aqui no Campeonato Brasileiro, anualmente falando. Então, esse vai ser um pouquinho de dificuldade, mas assim, é uma coisa também que eu me adapto muito fácil a essas coisas, essas questões. Então, eu acredito que é lógico que vai ter esse tempo de adaptação, porque é completamente normal. Eu tenho que também entender isso, porque eu sou um jogador que me cobro muito. Em muitos casos, eu posso fazer muitas coisas boas dentro do jogo, e se eu errar uma ou duas, eu vou me cobrar bastante. Até certo ponto, isso é bom. Então, eu sou esse tipo de pessoa também dentro do treinamento, na minha vida pessoal. Então, eu procuro dar o meu melhor cada dia, todos os dias, porque é só assim que eu vou conseguir me adaptar o mais rápido possível, é só assim que eu vou conseguir lidar com as questões que precisam ser lidadas naquele momento. Então, eu consigo enxergar certas coisas que eu posso encontrar dificuldade, mas eu tenho certeza que, dando o meu melhor todos os dias, eu vou conseguir encontrar formas e jeitos de poder encontrar alguma solução.